Olá pessoal, sou a Arene Beatriz do curso técnico de administração. Eu sou Cauã Clemerson do curso técnico de eletroeletrônica. E eu sou Alisson Cauã, do curso técnico de administração. Nós somos pesquisadores do projeto de pesquisa Café com Saber, realizado no Instituto Federal do Maranhão, Campus Timon. Hoje nós trouxemos a estudante Letícia Silva para contar para a gente um pouco das suas dificuldades em relação à preparação para a realização do Exame Nacional durante a pandemia. Olá, Letícia, tudo bem? Bom Olá, dia. tudo ótimo. Você pode contar para a gente como você se organizou para estudar para o Enem, se você fez uso de cronograma? Sim. Bom, me apresentando, né, primeiramente, eu me chamo Letícia Silva, eu tenho 17 anos, estudante do IFMA, do curso de Administração 2018. Bom, gente, na pandemia, né, todo mundo, acho que vocês também estão experimentando, estão sabendo que não é fácil estudar à distância. Não é fácil esse ensino híbrido e é péssimo, na verdade, né, porque é uma dificuldade para a gente prestar atenção nas aulas. No início, quando eu comecei a estudar para o Enem, eu comecei a estudar no segundo ano do ensino médio. E no início da pandemia, né, trazendo para os nossos dias atuais, eu pensei que seria mais fácil a gente estudar, assim, por meio de videoaula. Porque no segundo ano, eu assistia a aula durante a manhã na escola, no ensino presencial, e à tarde, quando eu estudava para o Enem, eu assistia a aula no computador, eu assinei a plataforma Descomplica. Inclusive, recomendo para vocês, porque as aulas de lá são maravilhosas. Mas se vocês não tiverem condições, vocês podem assistir aulas também, videoaula no YouTube. Muito bom também. Tem o canal do Marcos Aba, Professor Noslen, tem o canal do próprio Descomplica, tem o ProEnem. Então, eu indico esses canais, porque foram canais que me ajudaram bastante nessa trajetória para minha aprovação. Bom, gente, eu me preparei, eu fiz cronograma de estudo, sim. Aqui tem um dos meus cronogramas, né? Bem antigo, bem antigo. E aí eu também sempre fazia esse cronograma e fazia a rotina do meu dia e colava na parede do quarto. O que eu iria fazer pela manhã, o que eu iria fazer pela tarde e o que eu iria fazer à noite. No IFMA, às vezes a gente passa o dia inteiro lá, né? E aí, quando a gente passava o dia inteiro, a gente sempre tem horário vago, principalmente no horário, no turno da tarde. Então, a gente ia para a biblioteca, e mesmo que você não vá estudar uma matéria específica, mas é bom pegar livro de redação, revista qualquer, porque é bom você armazenar esse conhecimento, entendeu? Ajuda muito na hora da redação. Foi basicamente isso, o hábito da leitura de livros, de jornal, e de revistas que me ajudaram a tirar 920 na redação do Enem. Bom, quanto tempo você estudou para o Enem? Quanto tempo? Assim, no segundo ano, eu comecei a estudar no segundo ano, como eu disse para vocês, e no terceiro ano também eu estudei, mas por causa da pandemia, me atrapalhou muito os meus estudos, entendeu? Mas eu sempre tentava manter essa rotina de estudar todos os dias. Tinha um horário, tudo certinho, como eu disse para vocês, tinha um cronograma, rotina que eu colocava na parede. Quando eu não conseguia estudar aquilo que eu tinha previsto no dia, eu meio que me castigava, entendeu? Eu não poderia sair à noite, eu não poderia sair no final de semana, porque eu não estudei na segunda-feira, então eu teria que repor esse dia de estudo no sábado, então era sempre assim. Como a pandemia afetou seus estudos? A pandemia afetou negativamente os meus estudos, né? Como acho que os de todo mundo, até mesmo de vocês, porque nós nunca tínhamos estudado dessa forma. Eu tive muita dificuldade em focar nas aulas e compreender o assunto. E aí, quando os professores passavam atividades, nossa, era horrível, porque eu não sabia responder quase nenhuma atividade. Tipo, dava para contar, assim, as aulas que... Dava para contar nos dedos as aulas que eu realmente pegava alguma coisa e conseguia responder uma atividade, entendeu? E aí, as provas também eram horríveis. A gente não conseguia absorver quase nada. E, mesmo assim, eu tentava estudar à parte, entendeu? E para conciliar o estudo para o Enem e mais o estudo da escola, das provas, das atividades, foi horrível, porque demandava muito tempo, e aí muita atividade também, né? Os professores passavam muitas atividades no início, às vezes eles não tinham noção mesmo do que eles
da demanda, que a demanda estava alta, e aí passava muita atividade, muito trabalho, tinha muito seminário também. Vocês sabem que até presencial tinha muito seminário, e no ensino, no ensino remoto também tinha essas apresentações de seminário. E eu confesso que foram os seminários, assim, nos seminários que eu apresentava, era onde eu conseguia absorver mais o assunto do que quando o professor estava explicando por vídeo, entendeu? Durante a aula pela manhã. Então, valorizem os seminários e estudem de verdade. Então, esse foi um impacto negativo. Eu acredito que também a minha nota no Enem não foi tão boa quanto eu esperava que fosse, e também eu acredito que se a gente estivesse estudando presencialmente, eu teria me saído muito melhor. Bom, anteriormente, você apresentou alguns métodos de estudo, que você assistia a aula, videoaulas, no caso, mas você chegou a fazer resumos ou usou algum outro tipo de método? Sim, o meu principal método foram exatamente os resumos. Flashcard, né, como chamam. Gente, faço muito isso. E de todas as matérias. Matemática dá para fazer demais. Química, física, dá para fazer tudo. Esse, por exemplo, é um resumo de química orgânica. Ajuda muito também na hora das atividades. Por exemplo, esqueci aqui uma cadeia carbônica. Um fixo. Olha aqui no resumo e pronto. Coloca lá. Então, isso aqui ajuda demais. E aí, você fazendo, você aprende, você revendo no dia seguinte, você aprende muito mais. E dá até para passar para os colegas também. Eu levava isso no dia de prova, olha, a maioria me roubaram. Porque eu levava isso no dia de prova e eles queriam revisar o assunto, né, com os meus flashcards. Olha, que tem de viroses também, biologia. E é bom você fazer assim, bem colorido. Então, os resumos são muito importantes, principalmente quando você vai fazer atividade, você esqueceu de alguma coisa, tem resumo. Aqui tem resumo de análise combinatória, que é de matemática, tem história, Segunda Guerra Mundial, e sempre é bom fazer eles bem coloridos, entendeu? E aí você vai grifando as palavras-chave para fixar na cabeça mesmo, na memória. E aí, gente, tinha até de artes aqui, ó, para lembrar na hora da prova. E aí, outro método também que eu utilizava, e é muito importante, foi até a psicóloga lá da escola que me passou essa ideia de estudo, né? Vocês imprimam as provas antigas do Enem, as edições passadas do Enem, e aí você vai vendo, você vai grifando quais são os assuntos mais recorrentes de cada matéria. Depois, listou os assuntos mais recorrentes e estuda aquele assunto. Por exemplo, eu vou estudar hoje matemática, análise combinatória. Beleza, estudei a teoria de análise combinatória, vou lá para as questões das edições passadas do Enem e tenta resolver, entendeu? Então, esse era o outro método de estudo. E aí, como eu disse para vocês, na redação, por exemplo, o que me ajudava era ler livro. Tem os vídeos também da Débora Ladin, que é ideias de resumo não, ideias de temas da redação, que ela sempre coloca lá, que é muito importante. E outra coisa é você pesquisar sobre os temas e pesquisar redações nota 1000. E nota 1000 e redações que são abaixo de 500, e aí você tenta corrigir essa redação, entendeu? Então, isso foi o que me ajudou bastante na matéria de redação, e como eu falei para vocês, os flashcards e a resolução de questão, e também as videoaulas me ajudaram em questão das outras matérias. Quais eram as suas maiores dificuldades em relação aos estudos durante a pandemia? O principal é porque eu não conseguia me concentrar nas aulas especificamente assim da escola, mas quando eu sentava, pesquisava um vídeo no YouTube, eu conseguia, de boa, entendeu? E isso eu não compreendia porque era tão doido assim. E aí, outra dificuldade também era o tempo, que eu não conseguia administrar bem o meu tempo, entendeu? Mas isso era por displicência minha também, e falta de disciplina. Pronto, gente, era só isso, as minhas maiores dificuldades durante a pandemia, por exatamente isso. E também, no início da pandemia, eu perdi o meu avô. Então, o luto, né, fez parte disso e me atrapalhou bastante no início, mas depois eu fui superando e continuei a minha rotina de estudos. Como que foi a sua experiência em fazer a prova nessa situação, né, de pandemia? Houve algum desconforto, como, por exemplo, o uso de máscara ou alguma coisa do tipo? Sim, na situação de pandemia, né, eu creio que todo mundo ficou ansioso. Eu fiquei bem mais ansiosa. Inclusive, um dia antes da prova, eu dei diarreia, porque realmente estava muito ansiosa. E outra coisa que eu não sei para vocês é que em setembro eu comecei a trabalhar.
Daí, a minha rotina de trabalho também era muito pesada, então, para me conciliar com os estudos foi horrível. Então, a partir de setembro, eu já não conseguia mais estudar para o Enem, entendeu? Eu só estava mesmo estudando para a escola, porque não tinha como eu estudar para a escola, fazer atividades para a escola e mais o Enem. E aí, foi isso também que atrapalhou a minha desenvoltura durante a prova. Então, o que me atrapalhou mesmo no dia foi a minha ansiedade, o nervosismo. Eu jurei que a minha redação ia estar uma merda, estava com pensamentos negativos, entendeu, durante a prova. E aí, o que eu aconselho a vocês é que vocês cuidem primeiro daqui, entendeu? Cuidar da saúde mental é bastante importante. Vocês não tentarem revisar o assunto assim um dia antes da prova, porque vai deixar você mais nervosa, porque você vai ler aqui, por exemplo, meu Deus, eu não sei disso, amanhã eu vou me dar mal. E não, você tem aquilo na cabeça, mas é só o nervosismo que te faz esquecer, te faz dar um brancão, entendeu? E aí, foi basicamente isso, como eu falei pra vocês, eu tive diarreia no dia anterior, fiquei muito nervosa, me tremendo, palpitação no dia da prova, tive pensamentos negativos, e eu acho que isso também me atrapalhou na hora da resolução de questões. E como eu disse, eu não imaginei que eu ia tirar essa nota na redação, apesar de eu ter citado bem as coisas, entendeu? Mas eu não tinha noção que eu tinha feito uma redação boa. Então, foi isso. E aí, quando eu olhei lá minha nota, eu fiquei, caraca, sério? Bom, Letícia, você já tinha feito o Enem antes, no caso, como treineiro. Se sim, sentiu alguma diferença na situação atual? Sim, eu lembro que no Enem passado, eu fiz sim como treineiro no segundo ano, e eu lembro que no Enem passado eu não fiquei tão nervosa assim. Eu não sei se era porque também não tinha tanta pressão, né, de terceiro ano. Poxa, eu vou terminar o terceiro ano e vou fazer o quê? Não tinha essa pressão no segundo ano, porque eu sabia que ia ter o terceiro ano, né, e lá é que eu ia fazer o Enem pra mim. Mas sim, eu senti muita diferença na hora da aplicação da prova, porque eu não fiquei nervosa, eu estava tranquila na hora que eu corrigi o gabarito, também estava tranquila, e não tinha aquela coisa de, nossa, a sala quente, a sala estava com o ar-condicionado ligado, a gente não usamos máscara, né? E foi isso. Então, eu senti bastante diferença, assim, do Enem passado e esse Enem, o último Enem que eu fiz. Sim, porque, assim, quando eu entrei na sala, todo mundo estava apreensivo. Tinha um monte de gente apreensiva, tipo, nervosa, roendo a unha, coçando a cabeça, e dava para ver, sabe? Dava para perceber que aquelas pessoas estavam nervosas. Então, eu senti a pressão, poxa, se essas pessoas estão nervosas e talvez elas estudaram, obviamente, então eu também tenho que estar nervosa, entendeu? E aí, quando o instrutor, eu não sei, gente, aquele carinha lá que fica na sala, ele começou a entregar as provas, e aí começou a falar a quantidade de pessoas que faltavam, eu fiquei mais nervosa ainda, entendeu? Porque muita gente faltou Enem, muita gente mesmo. Deixou de fazer a prova por conta da pandemia. E aí, foi isso que me deixou, assim, abalada, abalou as estruturas, fiquei nervosa, fiquei ansiosa, fiquei com palpitação na hora, mas deu tudo certo. Letícia, você acha que a pandemia influenciou de alguma forma no seu desempenho? Sim, sim, com certeza. Influenciou muito no meu desempenho do Enem. Como eu disse para vocês, eu não conseguia manter a rotina, eu não conseguia ter disciplina muitas das vezes, apesar de eu tentar bastante, apesar de tentar escrever minha rotina e tentar me guiar pelo cronograma e tudo, mas muitas vezes eu não conseguia, entendeu? Porque eu estava muito ansiosa, muito presa dentro de casa, e aí tudo aquilo me abalava, e às vezes eu deixava de estudar e ficava muito improdutivo o dia inteiro, porque eu só queria dormir, ficar mexendo no celular, fazendo outras coisas que não fossem estudar, porque às vezes eu pensava que estudar ia me deixar mais nervosa e mais ansiosa para o dia da prova. E aí, como eu disse para vocês, né, para conciliar os estudos do Enem, e para conciliar os estudos do Enem, da escola, e ainda mais porque eu estava trabalhando, né, comecei a trabalhar com meu primeiro emprego, eu fiquei ainda mais assim sem chão, eu fiquei, meu Deus do céu, eu vou fazer uma péssima prova, não vai dar, a gente está numa pandemia, eu já estava até calculando o quanto que eu tinha que pagar para fazer pré-ENEM esse ano, entendeu? Eu já estava pesquisando as escolas, qual era a prova pré-seletiva que eu ia fazer,
porque eu realmente estava com esses pensamentos negativos para mim, que eu não ia atingir uma nota capaz de fazer eu entrar num curso numa universidade pública. Quais dicas ou conselhos que você daria para uma pessoa que vai fazer o Enem esse ano, 2021? Visto que, né, a pandemia não está prevista para dar trégua. Certo. Bom, gente, o meu principal conselho, na verdade, é que vocês tentem desacelerar, entendeu? E também não sofrer por antecedência. Porque eu sofri muito por antecedência, eu ficava me estudando, eu não vou saber de nada disso. Gente, estudo básico, estuda até onde der, também não se sobrecarrega, porque eu sei que vocês ainda têm um estudo para a escola, certo? Que a escola dá apoio, mas a nossa escola não é como as outras escolas que dão um apoio total para o Enem, entendeu? O ensino voltado, as questões e tudo, não é. Eu, principalmente, senti muita falta, e principalmente na matéria de redação. Muitas vezes eu até cobrava para alguns professores. E aí, a minha principal, como eu falei, a minha principal dica é que vocês tentem desacelerar, tentar ficar menos ansiosos, ociosos também, e respirar fundo e acreditar que vai dar certo, entendeu? E aí vocês só vão colher os frutos, né, o que vocês plantaram, obviamente. E estudem, gente, estudem bastante, estudem através de livros, estudem através de... Às vezes, estudar parece muito chato, mas você pode tornar o estudo uma maneira divertida, entendeu? Você pode estudar através de um jogo, baixar um jogo no celular, entendeu? Você pode estudar através de filmes, como eu falei para vocês podem estudar até no Instagram também. Eu seguia muitas páginas de Estudigram, entendeu? Também tem o Instagram do Descomplica, e às vezes eles postam muitos resumos. Então, vocês, tá lá no Instagram, né, vendo as publicações das blogueiras e tudo, vai passando, chega uma publicação de um resumo como esse, para e lê, entendeu? Que eu tenho certeza que pelo menos 5% daquele conteúdo vai ficar fixado na cabeça. Então, façam também os resumos, bonitinho, prega na parede, prega no espelho, no guarda-roupa, entendeu? Só vou abrir meu guarda-roupa quando eu ler isso daqui. Pronto. Então, essa é a minha principal dica para vocês, entendeu? E também vocês podem estudar em grupo, como a gente fazia no IFMA, a gente tinha grupinho de estudo, um trazia um assunto de matemática, outro trazia um assunto de gramática, e aí vocês se reúnem para compartilhar conhecimento, né? Que a gente aprende muito mais quando a gente passa o conhecimento adiante, quando a gente ensina o que a gente sabe. Nós agradecemos a todos que assistiram esse vídeo. Se você quiser saber mais sobre a cultura de Timon, curte, se inscreve. Bom, e o link de todas as nossas redes sociais vão estar aqui na descrição. Muito obrigado.